Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, se eu vejo uma pessoa, por exemplo, sofrendo, eu vou ter a mesma dor, o mesmo sentimento que Cristo tem, porque agora Cristo vive em mim, Cristo habita em mim. Amém? Isso é uma palavra muito forte, palavra muito forte. Amém? E aí ele continua dizendo, e a vida que agora vivo na carne, ou seja, a vida que vocês estão vendo agora em mim, Paulo, nessa carne aqui, vocês estão me olhando, então vocês estão vendo, vocês não estão vendo a minha alma, vocês não estão vendo o meu espírito, vocês estão vendo o quê? O meu corpo físico. Então, eu quero que vocês entendam que a vida que agora eu vivo no corpo, essa aqui que vocês estão vendo, ele diz aqui, vivo na fé, mas na fé do Filho. Olha que forte, amados, isso. Na fé do Filho de Deus. Não é na fé no Filho. Ele não vive uma fé no Filho. Eu estava estudando esse versículo, amém? Exatamente para ministrar. Estava dando uma estudada uns dias atrás e, de repente, numa conversa bem informal, né, com o apóstolo Peterson, diante até de outras pessoas, ele veio e me traz esse entendimento dessa palavra, dessa parte desse versículo que eu vou ministrar agora. Que quando Paulo falou aquilo em Gálatas, ele não falou da fé no Cristo. Ele não falou que ele vivia na fé agora no Cristo ou em Cristo. Ele vivia na fé do Cristo, que é muito diferente. Você falar que você vive em Cristo, numa fé em Cristo, no Cristo, ou seja, você vive numa fé que você tem nele, no que ele fez na cruz por você. Ou seja, eu tenho uma fé em Cristo, eu tenho uma fé em tudo que ele fez por mim na cruz. Eu acredito na cruz de Cristo, eu acredito que ela me redimiu, eu acredito que ela me livrou da morte, eu acredito que ela me cura, eu acredito na prosperidade, né, do sacrifício, né, do que Cristo fez na cruz. Eu acredito na alegria, eu acredito em tudo que significa a crucificação de Cristo. Tudo que ele fez na cruz por mim. Me tirou do império de trevas, me transformou para o império da luz. Ele me mudou. Ele me redimiu, ele me remiu, ele me limpou. Eu sou completamente perdoada hoje. Isso é uma fé em Cristo. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que agora ele vive numa fé do Cristo, ou seja, é uma fé dele. Como se eu desse, neste momento, uma posse, né? A fé que pertence a Cristo. Porque quando você fala em, é dentro da pessoa. Eu tenho uma fé nele, na pessoa. Agora, quando você fala de, é uma fé de alguém. Aqui tá do porque tem um artigo o por causa de filho, da palavra filho. Mas é uma fé de Cristo. É uma fé que vem dele. É uma fé que próprio Cristo sente. Ele tem a mesma fé que Cristo tem. Então, se ele passa, por exemplo, por uma pessoa perdida, e Cristo tem por aquela pessoa um sentimento de compaixão, um sentimento de amor, um sentimento de misericórdia, ele tem esse mesmo sentimento. É o mesmo sentimento, a mesma fé, a mesma compaixão, o mesmo sentimento. Ele compartilha tudo igual a Cristo, porque agora ele vive pela fé de Cristo. A mesma fé que Cristo tem, a mesma fé que Cristo teve no momento em que ele se entregou na cruz e remiu a humanidade. Ele entregou
né? A redenção da humanidade pelo sacrifício dele, crendo que quando ele foi para a cruz, Deus iria remir toda a humanidade. Essa fé é que Paulo vive hoje. Hoje, quando eu quero dizer, no momento em que ele estava falando aqui para os Gálatas, amém? Era a fé que Paulo estava falando para os Gálatas. É dessa fé que eu vivo hoje. É essa fé que eu vivo hoje. Essa é a fé que eu vivo. A fé de Cristo. Essa é a fé. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé de Cristo. Olha que profundo, olha que tremendo, olha que forte, olha que nível que Paulo chegou. Olha que nível que Paulo chegou com Cristo. Que nível de rendição. Que nível de renúncia do seu eu interior, de todo o seu eu. De todo o seu ego, de todos os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos, tudo ele entregou. Ele entregou para Cristo. Ele entregou. Tamanha fé que ele vivia. Ele não era mais ele. E aí o versículo diz assim: a fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então essa era a fé. No Filho que amou ele e se entregou por ele na cruz. Olha que fé, amados. Olha que tremendo. Olha que poderoso. É muito grande, é muito forte isso. Então, Gálatas, ele está querendo dizer, para com isso. Para de andar no legalismo. Entenda o amor de Cristo. Entenda o que ele fez por você. Se renda a ele, se entregue a ele. Entenda a graça, que é o que ele fala depois. Ó, ele fala, não aniquilo a graça. Quer dizer, eu não estou falando que a graça não existe. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde que é em vão, à toa. Então, tipo, gente, eu não estou falando que a graça não existe. É lógico que ela existe. É lógico, por quê? Porque se houvesse uma justiça baseada na lei, por que Cristo morreu? Por que Cristo foi para a cruz? Por que, amados? Porque Cristo foi aqui, ó, na cruz. Por quê? Se existe uma justiça que vem da lei, era só continuar vivendo pela lei. Então, isso não justificou a humanidade. Se justificasse a humanidade, porque Cristo teria que ir para a cruz? É porque não funcionou, não justificou a humanidade. Então não existe uma justiça baseada na lei, mas sim uma justiça baseada na fé. Somente pela fé. É tudo por Cristo. É tudo por Ele, para Ele e nele. A justiça do começo ao fim é pela fé. É o que fala a palavra de Deus. É pela fé. Somente dessa maneira. E é pela fé que a graça vem. Então você não pode anular a graça, porque é exatamente pela fé que a graça vem para te capacitar a viver isso, a viver uma rendição completa, a viver uma vida entregue ao Senhor, a viver os sonhos dele, as vontades dele, os desejos dele, o propósito dele para a sua vida. É somente pela fé. No livro de Gálatas, eu li outros versículos, até mesmo nessa tradução, Almeida Corrigida, e vem a fé no Filho. Mas aí eu fui na King James, em inglês, e todas elas estão fé do Filho. E não fé no Filho. Tudo fé do Filho. Todo o tempo, Paulo fala de uma fé do Filho. Amém? Nós temos que entender isso. Porque nós precisamos de graça para chegar a este lugar. Para chegar a esta fé. Uma fé que se torna inabalável. Uma fé que ela vem porque você se rendeu
de tal maneira dos teus sonhos, das tuas vontades, dos teus desejos,